Dia. Este momento é dedicado a você. Antes que você nascesse, Deus planejou este exato momento na sua vida. Não é por este livro. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você aqui neste mundo e para sempre na eternidade. Hoje, começamos o nosso dia, nosso propósito de 40 dias do livro Uma Vida com Propósitos. Ontem nós falamos sobre ser criados para a eternidade, criados para Deus, ser criados para viver ao lado dele. E a pergunta de ontem era: já que foi feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer? E qual é a única coisa que eu já vinha com um propósito há algum tempo, e aí eu fortaleci ele ontem na presença de Deus, de Jesus, e criei um novo propósito sobre o que eu iria começar a fazer para me sentir mais próxima de Deus, realmente refletir sobre o meu propósito de vida. Desculpa. E hoje, a gente viu a questão do apêndice. Até aqui, que imagem ou metáfora descreve melhor a sua vida? Uma corrida, um circo ou algo mais? Então vamos lá no quinto dia. Enxergando a vida do ponto de vista que é a sua vida. Tiago 4,14. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Antiga, né? E ainda assim as pessoas acham que só existe uma verdade. A sua vida é formada como você com o qual você define sua vida determina o seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pelo qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. De compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem que a vida é um carrossel. Em cima, às vezes você está embaixo e algumas vezes você fica dando voltas. Ou, a vida é uma bicicleta de 10 marchas com engrenagens que nunca usamos. Ou, a vida é um jogo de cartas. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida. É assim que você enxerga conscientemente. É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela.
As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, adesivos ou até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia a sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade. Será apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Visão da vida. Você pode fundamentar a vida numa metáfora defeituosa, a fim de cumprir os propósitos para os quais Deus o criou. Será necessário desafiar a sabedoria popular por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de criança e essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os 2 primeiros neste capítulo e o terceiro no próximo. A vida na Terra é um teste. Estas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Abraão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaque. Quando ele precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden, e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas com importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. A mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com a balconista ou com a garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos ser atestado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédia sem sentido. Testa minha fé por meio de problemas. Minha esperança, pelo modo de eu ligar com o que está nas minhas mãos, meu amor, por meio das pessoas. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais a sua proximidade. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa e um rei chamado Ezequias
passou por esse teste e a Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Ezequias desfrutava de íntima comunhão com Deus só, a fim de testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é incidente. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor, para depender de Deus. São pesados demais. Já outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais testes maiores que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre a promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Deus fará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensar. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Realmente, teste, como a gente diz, provas e expiações é esse momento de vida aqui na Terra que eu mais me identifico. A Terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os recursos, são dádiva que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. E esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é dono de tudo e ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. É desfrutá-la há algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. E a Bíblia diz: Deus tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo os humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Desta função, o homem jamais foi exonerado. E a parte do nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos de responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. E a Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenham sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado? Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa de frente para a praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar e aproveitamos muito.
como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos pulando na cama. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa... Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos os proprietários dela. Nossos valores culturais dizem: se você não é o dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, eu devo cuidar da melhor forma possível. Se recebem algo de valor em confiança, devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar a responsabilidade. Na parábola dos talentos, o homem de negócio confiou a sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu senhor. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você tratar... Deus promete 3 recompensas na eternidade. A primeira, você receberá o reconhecimento de Deus e Ele dirá: muito bem, bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. O cargo, eu o porei a cargo de muitas coisas. E a terceira, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do meu Senhor. As pessoas não percebem que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. Para muitos, o dinheiro é maior de todos os testes. Deus observa como usamos confiáveis. E a Bíblia diz: se vocês forem dignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e o nível de minha vida espiritual. O modo de eu administrar o dinheiro determina quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, as verdadeiras riquezas. Deixe-me perguntar: a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais a você riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito mais será pedido. A vida é um teste e um cargo de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Então, fica para o dia 5 dos nossos próximos 40 dias. A vida é um teste e um cargo de confiança. E o versículo para as coisas pequenas também será nas grandes. E a pergunta para meditar é:
O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Então, vamos anotar aqui o nosso 5º dia. É um teste e um cargo de confiança. Nas coisas pequenas, também nas grandes. Lucas 16:10. Fica. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Responder com facilidade. E aí? Uma excelente quarta-feira para vocês. Ficamos ali, ó, com o sol começando a dar. Ele sempre nasce ali atrás daquele prédio, começando a dar as caras nesta quarta-feira. Que seja um dia abençoado, muita prosperidade, que vocês consigam perceber as provas e que nada é em vão. Tudo já está lá escrito no nosso plano. Às 5:30 vai estar salvo no YouTube e se quiser acompanhar ao vivo, é só entrar aqui no Instagram @finançasjb. Até amanhã, gente.